Então, agora nós vamos meditar na palavra de Deus. O evangelista Alex, hoje, com uma porção da palavra de Deus para falar aos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes da gente entrar na palavra, eu gostaria de estar falando aqui que na quarta-feira eu estava aqui também, o culto foi uma bênção. E, pastor Jael, em relação ao domingo, a escola bíblica, o que eu mais gosto é a apresentação dos pequenos. É muito bonito. Porque é assim, quando eles vão se apresentar no final da escola bíblica, eles lêem um versículo. Então, a professora, né? Fala tia. A professora, ela cita e a criança repete. E isso ela acaba memorizando. Isso, ela aprende, né, ela moleque? aprende. Isso é muito verdade. Importante desde pequeno. Meus irmãos, Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, eu estava meditando aqui uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor diz assim, é uma palavra muito conhecida. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Meus irmãos, eu tenho acompanhado, tenho visto muito, né? Muitos irmãos que acabam se afastando dos caminhos do Senhor, que acabam saindo da igreja, que acabam se decepcionando, né, com o Evangelho. Eu meditando nessa palavra, normalmente quando eu falo sobre a casa do oleiro, eu falo que o Senhor ele nos prepara como vasos, né, para a gente poder suportar o fogo do Espírito Santo. Porém, hoje o Senhor me falou outra coisa. Ele falou que o oleiro também faz porcelana, né? Vasos frágeis, né? Vasos de custos altos, porém delicados, de refinados, mas porém que não aguenta pressão, que não suporta o peso. Muitas vezes você come num prato fino desse, e ao cortar uma carne, dependendo da pressão da faca, você acaba quebrando esse prato. Também de barro, também feito pelo oleiro. E o Evangelho, meus irmãos, ele precisa de vasos de paredes grossas. Porque quando nós servimos ao Senhor, quando nós realmente estamos na presença do Senhor, existe um levante muito grande nas nossas vidas. O inimigo, ele fica enfurecido, porque ele vê um vaso preparado, um vaso de parede grossa, que aguenta, e ele vai e ataca. E ele tenta, mas ele é derrotado. Porque quem está conosco é muito maior. Mas existem algumas instituições que não estão preparando o vaso. Estão deixando vasos bonitos, porcelanas bonitas, às vezes até caras, porém muito frágeis. E quando são atacados, porque a própria palavra diz, Jesus diz, viva cada dia o seu mal. Vai ter dias ruins, vai ter dias que seremos atacados, vai ter dias que seremos humilhados, ultrajados. E aí? Não vamos continuar defendendo o Evangelho por causa disso? Sim, vamos. Porque somos novas criaturas no Senhor, filhos do Deus Altíssimo. E precisamos estar preparados. Eu lendo Timóteo, eu venho a me lembrar que o diácono ele é provado para ser aprovado.
E quem diz que é diferente comigo ou contigo que está do outro lado? Nós somos vasos na mão do oleiro. E a palavra do Senhor mesmo diz que quando o vaso quebra, quando ele se deforma, o oleiro vai lá e o refaz novamente. Mas quando o vaso é fino, ele é preparado de uma outra forma, não da forma deste oleiro de Jeremias, e ele se quebra. Aí é muito mais difícil o conserto. Você tem que triturar, você tem que pôr água de novo, maciar bem, formar novamente. Irmão Alex, eu me sinto do jeito que o senhor está falando. O que eu devo fazer? Engrossa a parede. A parede do vaso é importante. Como é que se engrossa a parede, irmão Alex? Com oração, com leitura da palavra de Deus, falando de Jesus, pedindo a misericórdia dele, se aproximando do Pai. Quanto mais próximo do Pai nós estivermos, mais grossa será a nossa parede. E nós, como vaso, precisamos ter paredes grossas para poder manter o Espírito Santo dentro de nós. Porque o Espírito Santo é fogo. E o barro suporta. Se nós fossem vasos de ouro, por exemplo, nós derreteríamos, pastor. Se fossem vasos de madeira, pegaríamos fogo. Mas a palavra do Senhor mesmo diz, é barro. Porque o barro suporta. Porque o barro aguenta. Mas para isso ele precisa de uma espessura. Ele precisa de um grosseirão, não sei se seria a palavra mais correta, né? Aquele vaso mais grosseiro, mais rústico. Nós precisamos voltar a ser rústicos e não tão sofisticados como andamos ultimamente. Uma palavra, muitas vezes, eu não gostei daquilo que o pastor falou. Eu não aceito aquilo que o pastor falou. Não é do meu pensamento, da minha filosofia. Não, palavra de Deus é palavra de Deus. Ponto final. Não é nem ponto e vírgula, é ponto final. Você não gostou muitas vezes do que está ouvindo? Vai meditar. Por quê? Nós, pregadores, quando pregamos e oramos ao Senhor, falamos, Senhor, que a palavra venha de afronte. Se a palavra ela é para vir de afronte, ela não vai vir para massagear ego. Ela vai vir justamente para revelar aquilo que o Senhor quer mostrar para você. Meu irmão, minha irmã. Uma vez eu falei para o Senhor, Senhor, mostra para mim quem realmente eu sou. Quando Ele me mostrou, eu falei, tenha misericórdia de mim, Pai, para com isso. Porque eu não aguentei, eu não suportei ver a verdade. Mas a palavra do Senhor, ela é a verdade. E nós precisamos, como barro, como vaso, suportá-la e melhorar através dela. Sermos vasos melhores. Porém, para que nós possamos ser vasos melhores, não podemos ter paredes finas. Não podemos ser aparentemente bonitos e até valiosos, porém frágeis. O crente ele não pode ser frágil. Porque a própria palavra do Senhor diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Então, se você vive a Cristo, meu irmão, minha irmã, você é perseguido. Em algum momento do seu dia, em algum momento da sua vida, em algum momento da sua semana, você é afrontado, você é acusado. Aí, ó, tá vendo? Depois falar que é crente. Quantas vezes eu já não ouvi isso? E você tem que clamar a misericórdia do Senhor e falar, Senhor, mas o que eu fiz que eu possa ter envergonhado o seu nome? Não, você não fez nada. Mas o afronte, ele vem.
O afronte, ele vem, você tem que estar preparado para isso. Eu, particular, Alex, costumo dizer que para quem quer viver em paz, tem que estar pronto para a guerra. E para quem quer viver com Cristo, tem que estar pronto com a palavra do Senhor. Tem que se fortalecer na palavra do Senhor. Tem que se fortalecer no joelho no chão. Clamar e orar. E bendizer o nome do Senhor. Tem que estar preparado, porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não consegue ficar parado em casa. Você quer pregar, você quer evangelizar, você quer buscar almas, mas você tem que estar preparado que lá fora vão atacar você. Vão falar, não, muito obrigado, não quero saber esse negócio aí, não. Não, amém, 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 irmão. Amém. Quantas vezes eu já não vi isso? E a gente tem que persistir, lutar, insistir. E às vezes o desgaste, a parede afina. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E quando você vai lá e fala, Senhor, eu não aguento mais, Ele fala, filho, vem cá, vamos engrossar a parede de novo. Vamos engrossar essa parede de novo. Porque você tem uma obra a terminar. Todos nós. O Senhor não levanta um homem sequer, uma mulher sequer, sem já ter uma obra na vida dessa pessoa. Às vezes nós pensamos e falamos assim, não, eu só estou aqui só para ir para a igreja, pastor Geiel. Estou aqui só para... Meu negócio é vir assistir culto. Mas mal sabe esse irmão, mal sabe essa irmã, que se ela convida um vizinho, se ela convida um parente, e esse parente aceita Jesus, já está fazendo a obra. Já é a obra que o Senhor pôs na vida dela. O ser humano, ele pensa em grandeza, ele pensa em coisas que chamem muita atenção. A obra do Senhor, ela é discreta. A obra do Senhor é o tete a tete, que se fala, né? É o pessoal, é o íntimo. É assim a obra de Deus, irmãos. Então todos nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está me ouvindo também. Está se achando um vaso fraco, que está querendo sair da igreja. Faz isso não. Faz isso não. Essa palavra é para você. Para você que ouviu uma coisa no mundo e aquilo dali te arrebentou. E aquilo te arrebentou. E você acabou até concordando com eles. Isso é parede fraca. Vamos reforçar essa parede, meus irmãos. Vaso de Cristo é parede grossa. Vaso de Jesus que carrega o Santo Espírito do Senhor é parede grossa. E a gente só engrossa a parede, irmãos, com oração, estudo da palavra. E você quer ver um negócio? A partir de hoje, se você fizer isso que eu estou te falando, você vai perceber que você está com a parede grossa a partir do momento que você começar a falar de Jesus para outra pessoa. Isso daí é como 2 e 2 são 4. Não tem como negar, meu irmão. Você que está fraco, você que acha que não tem mais jeito, não tem como negar. Volta para a oração. Você que orava de madrugada, você que descia para um monte, para o vale, não sei. Você que lia a Bíblia e enchia seu pastor de perguntas. Muitas vezes seu pastor não sabia nem responder, pastor Gê. Não sabia nem responder, mas você ia com fome, com aquela vontade. E você falava ali, falava, não, pastor, mas eu li isso daqui, a Bíblia, e a Bíblia, e a Bíblia. E o pastor falava, calma, meu filho, que Deus vai mostrar, calma, tenha paciência, calma. Volte para essa sede, volte para essa vontade. E você vai ver que logo, logo, você está falando de Jesus de novo. E a hora que você falar para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, não sei,
Você vai falar, Jesus te ama, você vai lembrar da minha voz. Você vai falar, eu estou com a parede grossa novamente. E Deus vai fazer maravilhas através da sua vida. Amém? Pastor, eu acho que eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda. Está bom? Tá bom? Então eu queria agradecer meus irmãos, primeiramente a Deus por essa palavra. E muito obrigado, pastor, pela oportunidade, pastor Geiel. E que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com todos os seus amigos e deixe seu joinha para nos ajudar.